Eu tive sempre muita sorte, graças a Deus, com as pessoas que tomaram conta de mim. A primeira foi a Cecília, que já trabalhava com minha mãe quando eu nasci. E quando eu fui embora de casa, ela me acompanhou. Largou minha mãe para trás, foi embora comigo e ficou comigo até morrer, em 1977. Aí eu me mudei, fui morar no Leblon e lá instalada eu tinha uma vizinhança ótima, era tudo maravilhoso. Mas como nada é perfeito, eu não tinha ninguém para tomar conta da casa mais. Nem da casa, nem do meu filho Rodrigo. E foi uma época onde eu estava começando a trabalhar, a engrenar mesmo. E era um desespero, porque eu não acertava com uma pessoa e ficava doida. Um dia, de noite, tocou a campainha da minha casa e era uma senhora bem alta e me perguntou: é aqui que estão precisando de uma empregada? Eu disse: é, mas a senhora tem referências? Ela disse: tenho sim, 32 anos, serve? Aí eu mandei ela entrar. Entra, a casa estava uma bagunça, e aquela monte de louça na pia, e eu já desesperada falei: pode entrar. Ela entrou, e assim ela ficou comigo também, não até morrer, mas até o momento em que ela estava muito cansada e eu aposentei ela. Isso já é uma outra história. Muito bem. Ela chamava-se Persiliana Pereira, que depois virou a Dona Persi, depois a Dona P. Então, Dona P era então a responsável pela casa, por tudo. Era uma pessoa incrível. Tinha um faro, um olho, via tudo, sabia de tudo, não tinha preconceitos. Era uma pessoa genial. E eu reclamava com ela: ai, Dona P, eu não consigo trabalhar. Aí um dia ela disse para mim: tem santo quebrado nessa casa. Eu falei: como assim? Ela disse: ah, tem. Pode procurar que tem. E foi procurar. E achou. A história do santo foi a seguinte: eu tinha um amigo muito querido, Ezequiel Neves, que era produtor e parceiro do Cazuza, e que um dia, numa das festas lá em casa, ele já num estado etílico bastante avançado, resolveu bater a cabeça para uma santa que a minha madrinha tinha me dado, que era a Santana. E num grande, bem grande mesmo, de gesso, que ficava na entrada de casa. E tantas vezes ele bateu a cabeça para a santa, com tanta devoção, que acabou batendo a cabeça da própria santa e estilhaçou a Santana, que uma outra qualquer que passou lá em casa botou dentro do saco e enfiou no armário. Dona P achou e disse para mim: você tem que levar na igreja dela, que no caso, de acordo com as instruções da Dona P, era uma igreja aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas, do Rio de Janeiro, Santa Margarida Maria. Eu então peguei a sacola pesada, grande, com a Santana toda quebrada, e fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu entrei, me ajoelhei com a sacola do lado, rezei a Santana, pedi para ela que me abençoasse, cuidasse de mim, do meu filho, da minha casa, do meu trabalho, me desse chances, oportunidades, né? Boas possibilidades, sorte.
e levantei. Quando eu estava perto da porta, eu ouvi aquela voz. Ô mocinha, esqueceu a sacola. Era uma das carolas que ficam na igreja, sabe, limpando, arrumando, botando flores. Resumo, eu fui 3 vezes na igreja e não conseguia largar a Santana lá. Um dia eu fui, sentei num banco bem atrás, perto da porta, e levantei. Quando eu estava descendo já as escadas da igreja, eu ouvi uma voz já lá dentro da igreja. Eu entrei no carro e saí voando. E pronto, deixei a Santana lá. E não é que a vida prosperou? Ou seja, Dona P, mais uma vez, com uma grande sacada.